Marcos capítulo 14. História da Paixão. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lo derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixe-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Celebração da Páscoa. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenário, mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. E saindo os discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Instituição da ceia do Senhor. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, e o partiu, deu-lhe e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras e disseram-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Basta era chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Prisão de Jesus. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais sacerdotes, e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saites com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu.
e os jovens lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Jesus perante o sinédrio, negação de Pedro. Elevaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todos os concílios buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque minutos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste as blasfêmias que vos parece, e todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhaladas, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E o estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Esse é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou das palavras de Jesus, que lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou.